Bem-vindo ao tutorial 100% prático sobre o lucro imobiliário, que é mais conhecido como ganho de capital, onde eu vou apresentar aqui sobre o preenchimento do programa. Vamos lá. A única coisa que eu peço para você então, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever, clica também no joinha, dá um like e compartilha. Compartilha com outras pessoas que, assim como você, também podem estar precisando saber como fazer o cálculo do ganho de capital. Eu quero começar aqui falando sobre um checklist. O que você vai precisar para fazer o cálculo do ganho de capital? Primeiramente, você precisa definir um nome amigável para esse bem. Você nunca vai usar o nome apartamento, a rua tal. Você vai colocar um nome que fique fácil. Apartamento no litoral, apartamento no condomínio, fulano tal, tal. Porque assim vai ficar fácil para você localizar ele na declaração. Segundo, qual foi a data adquirida do imóvel? Quando que você comprou esse imóvel para você saber quanto de ganho de capital você vai recolher? Terceiro, se houveram melhorias depois da compra. E caso sim, se essas melhorias foram feitas com nota fiscal e foram devidamente arquivadas, tá? Você precisa delas para caso se um dia precisar comprovar essas melhorias. O valor recebido foi à vista ou parcelado? Isso vai influenciar diretamente do prazo que você vai ter para recolher o imposto. Qual é a data da venda, data da alienação? Você possui outro imóvel residencial no seu nome? Isso também tem tudo a ver em relação ao imposto que você vai recolher. E nos últimos 5 anos, já houve a venda de algum outro bem? Você já vendeu algum bem para você saber se você vai ter direito ou não ao benefício fiscal da isenção dos últimos 5 anos? E olha só, todas essas informações parecem ser meio confusas, né? Pensando nisso, eu gravei um curso completo, onde você vai ter tanto conhecimento teórico quanto prático para o lucro imobiliário. É só você clicar aqui embaixo. Mas fica no vídeo porque esse vídeo gratuito vai ser 100% prático para você saber como fazer. Mas todas essas explicações eu dou nesse curso. Outra coisa que você vai precisar. Pretende adquirir outro imóvel residencial em até 180 dias? Isso por causa das isenções de compra. Qual o valor que consta na última declaração de imposto de renda da pessoa física? Esse bem é de um único proprietário ou é um bem em comum com cônjuges ou outros herdeiros? Os dados pessoais do comprador, quem está comprando, você vai precisar do nome completo e CPF. E, por último, se houve pagamento de comissão ao corretor de imóveis suportado pelo vendedor. Com essas informações, nós partimos direto para a prática de baixar o programa do imposto de renda e fazer os devidos preenchimentos no programa. Vamos lá, é bem fácil. Basta você digitar no Google download para o programa do ganho de capital. Você vai verificar de qual ano, muito provavelmente você vai estar fazendo em 2022, vai baixar o programa e vai fazer a atualização. Next, next, finish e vai executar o programa no seu computador. Com o programa devidamente instalado, basta você partir para a parte de digitação, onde você vai informar todas as informações para o cálculo do ganho de capital. Bem simples, olha só. Vamos lá. Agora, uma vez que já está instalado, nós vamos executar para abrir o programa. Vamos lá. Criar um novo demonstrativo. Vai pedir para você colocar o CPF e o nome. Eu utilizei o criador de CPF aqui para não ter nenhum dado sigiloso, né? Criador de CPF. Então, clicamos lá para gerar no CPF. Ok, criamos um. Então, vamos lá. Copiar. A gente coloca aqui. Vamos lá. Fulano da Silva Vendedor. Brasil, a data de início e final foi no ano 2022, nesse exemplo. Ok. Então, nós temos aqui a identificação do vendedor, certo? E aqui nós podemos fazer o cálculo do ganho de capital para imóveis, para bens e direitos, por exemplo, como carro. É uma coisa que também existe, mas nós vamos focar hoje apenas nos imóveis, né? Vamos lá. Clicamos em novo. É aquilo que eu te falei, ó, identificação, que é o nome amigável. Nome amigável. Né? Então, por exemplo, apartamento litoral. É uma maneira simples de você identificar depois esse bem.
Tipo do lagradouro, aí a gente vai colocar lá a rua, lagradouro, rua tal, número 22, apartamento 23, o bairro tal, São Paulo, município de Caraguatatuba. Vamos lá. Ok, preenchido então, aqui você vai colocar de fato o endereço de onde fica situado o imóvel que você está vendendo. E aqui em cima, o nome amigável para facilitar você encontrar ele depois. Conforme eu te falei, qual é a data de aquisição? Então, suponha que esse imóvel foi adquirido no dia 1º de fevereiro de 2007. Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma ou trata-se de um adquirido em partes ou em datas diferentes? Em partes, por exemplo, que é aquele caso de imóvel bem em construção. Ou em datas diferentes, como por exemplo, você comprar um apartamento e depois você adquirir uma vaga de garagem, por exemplo. Tá? Então, isso tudo aqui você vai colocar. Então, nesse primeiro exemplo que a gente vai fazer, eu vou fazer um exemplo mais simples possível. Vamos colocar aqui então que não houve nenhuma melhoria. Qual é o custo de aquisição? Vamos colocar lá R$200 mil. Ok? Você vê que não tem nenhum botão para salvar. Você vai avançando e ele vai fazendo o preenchimento. Aqui você vai informar então os adquirentes, ou seja, quem está comprando. Só você clicar em novo. Aí a gente usa da mesma coisa, gerar um outro CPF aqui. Clica em copiar. Ok? A gente coloca aqui. É o comprador José da Silva. Clique em OK, porque também pode ter, no caso, conforme a gente já falou, pode ser um casal que esteja comprando. Então, a gente pode colocar aqui. Mesma coisa. Compradora Maria da Silva. Ok? Então, aqui a gente informa os compradores. Então, podem ser quantos forem o caso. A operação. Qual é a natureza? Nesse caso aqui, é uma venda, desapropriação, doação em pagamento, outras doações, procuração em causa própria, ou seja, tem a cessão, direitos, crédito, dissolução da sociedade conjugal, transmissão causa mortes, permuta com recebimento de torna, ou outros. Então vamos colocar aqui o primeiro caso, que é o venda. A alienação foi realizada a prazo? Vamos colocar nesse momento que não, que esse primeiro preenchimento eu quero ser bem prático mesmo. Qual foi a data da alienação? Então, eu falei que eu comprei esse imóvel lá em 2007. Então, vamos falar que a gente está agora fazendo a operação, que nós estamos vendendo ele em 1º de fevereiro de 2022, conforme a gente comentou aqui, que é o programa que eu baixei. Valor da alienação, ou seja, valor da venda. Suponha que a gente vendeu esse imóvel agora por 340 mil. 340 mil. Qual é o custo da corretagem? Geralmente, a corretagem ela fica em 6%. Geralmente, tá? Então, isso você tem que verificar com o seu corretor, com a nota fiscal que ele emitiu. Vou colocar aqui, então, um valor de uma comissão de 6%, que vai dar 20.400. Já houve alienação parcial desse bem, que é aquela história, se você já vendeu esse bem, né, ou você já vendeu algum bem nos últimos 5 anos, vou colocar aqui também que não, que nunca houve o valor de alienação. Aí eu chego aqui para as perguntas. Você possui outro imóvel, seja como proprietário individual, em condomínio ou em comunicação com outro usufrutuário? Então, veja bem que esse primeiro preenchimento eu estou fazendo bem simples para você entender o conceito e você vai ver muitas coisas que eu falei na aula teórica que vai fazer sentido agora para você. E aí agora a gente vai colocar aqui, você possui outro imóvel? Não. Ou seja, então esse é o único imóvel. Nos últimos 5 anos, houve alguma outra alienação? Vou colocar também que não. Ok? E aí a gente vai na parte da apuração. Você vê que aqui o próprio sistema já puxou os 340 mil, que é o valor da minha venda, já o valor da minha comissão. Ele mesmo já colocou o valor líquido, o custo de aquisição, o ganho de capital, que no caso aqui deu 119 mil.
Aí aqui você coloca, ele mesmo, o próprio sistema já calcula, conforme todas aquelas legislações que eu passei, olha, todas aquelas legislações que eu passei na parte teórica, ganho de capital no valor de R$63 mil, ok? Cálculo do imposto. Ganho de capital zero, alíquota média zero, imposto devido zero, tudo zero. O imposto devido é igual a zero, tendo em vista que pelos dados digitados não foi apurado ganho de capital tributável nesta operação. Por quê? Porque eu preenchi ele com todas aquelas informações para as isenções tratadas na parte teórica. Consolidação, que é onde ele apresenta todos os cálculos, aqui o valor do total, 119 mil, que é o valor do ganho de capital, total definitiva, zero. Então, você vê que aqui o cálculo do ganho de capital foi o valor a zero. Por quê? Porque eu preenchi as informações numa situação onde esse vendedor está se usufruindo de todos os benefícios fiscais que a legislação permite ele. É importante salientar que eu sempre falo em relação ao imposto de renda e também vale para o ganho de capital. Você estar obrigado a transmitir a informação para o governo é uma coisa. Agora, se você vai pagar imposto, é outra. Nesse caso aqui, houve a venda. Existe a obrigatoriedade de fazer a declaração do ganho de capital, mas nesse caso, a pessoa não vai recolher nenhum imposto. E aí, realizei então o cálculo do ganho de capital. Feito então o correto preenchimento, agora basta você exportar o arquivo para ser importado na declaração da pessoa física. Vamos lá então, como fazer a exportação desse cálculo do ganho de capital para o programa do imposto de renda? Como que eu geralmente faço? Primeira coisa, eu vou aqui em demonstrativos, imprimir e imprimir o demonstrativo. A impressão desse demonstrativo é interessante porque você consegue confirmar, né? Conferir tudo aquilo que você fez de digitação. É também uma informação importante para você usar ele futuramente. Então, tudo que você preencheu vai estar constando aqui. Eu geralmente clico em salvar, salvo somente em PDF mesmo, né? Daí em PDF você pode manter ele num arquivo digital, sem necessidade de impressão. Segunda coisa, você vai lá embaixo, lá em ferramentas, exportar para o imposto de renda 2023. A função exportar é usada para gravar um arquivo onde você vai puxar lá no outro programa, que é o imposto de renda da pessoa física. Então, você clica em OK, ele vai apresentar todos os que você tiver aqui, clicar em avançar, você procura o lugar onde você vai arquivar, né, e salvar. Já existe um demonstrativo que eu já salvei, né? Deseja prosseguir, né? Então ele vai sempre sobrepor. O arquivo de exportação foi gravado com sucesso. Ok. Então, aí você vai ver lá o arquivo que você salvou. Beleza? Se você clicar aqui, você vai ver que você não vai conseguir abrir ele, porque ele é uma extensão que só o outro programa do Imposto de Renda da Pessoa Física vai conseguir gerar. Ok? E aí, mais para frente, eu vou mostrar para você como fazer a importação no programa do Imposto de Renda da Pessoa Física. Como que você vai fazer para informar isso na declaração de imposto de renda da pessoa física? Veja bem, você vai abrir o imposto de renda. Esse aqui é o programa do IRPF. Eu estou aqui com 2022, que é o que eu tenho no momento, mas para te mostrar vai servir. Esse programa, então, olha, ele é um programa do imposto de renda, é um outro executável, uma outra história. Mas o que você precisa saber? Você vai clicar aqui do canto esquerdo. Você tem todas as funções e você tem aqui, olha, ganho de capital, né? Ganho de capital. Você clicando em ganho de capital, você tem bens imóveis, direitos, as mesmas informações que tinha lá no programa. Basta você clicar em bens imóveis, ele vai habilitar para você aqui em importar. Você vai procurar aonde você salvou, que daí eu já salvei na área de trabalho para facilitar a nossa vida aqui. Backup, ok. Os dados do ganho de capital foram importados com sucesso. E aí, olha, do mesmo jeitinho que a gente colocou lá, apartamento, litoral, todas aquelas informações estão aqui. Veja que aqui você não vai conseguir editar nada. Você não consegue editar nenhuma informação. Nesse campo aqui, ele apenas busca as informações que você fez lá no programa do ganho de capital. Mas é importante, nada adianta você fazer o cálculo do ganho de capital e não exportar e importar no imposto de renda da pessoa física. Se você não fizer essa parte, você não declarou ainda para o governo. O governo vai enxergar lá o recolhimento do seu imposto, no caso que der recolher, mas ele não vai enxergar a declaração. Então é muito importante você incluir isso. E aí sim, quando você for, né, imprimir, por exemplo, a sua declaração, imprimir a declaração, você vai ver que as informações do ganho de capital, olha,
fazem parte da sua declaração. Elas estão contidas aqui no meio da sua declaração. Você não consegue editar nada no programa de imposto de renda da pessoa física. Porém, você precisa colocar aqui para que o governo tenha essa informação de transferência desse bem. Ok?